Então estende essas mãos ao céu, vamos pedir a Deus graça. Sempre dependente do Senhor, sempre dependente da graça do Senhor, amém? Pai Santo, bendito é o teu nome nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, sua graça, sua misericórdia renovada sobre nós mais uma vez, Senhor. Somos teus filhos. Foi o Senhor que nos resgatou através de Jesus, para sermos seus, para sermos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Estamos aqui para nos aperfeiçoar na tua palavra. E sabemos que sem o auxílio precioso do Senhor, nada podemos. Então, em nome do Senhor Jesus, habilita nossa mente, nosso coração, a entender a tua palavra com precisão. Não queremos ter compreensão humana, nem distorcida, nem carnal. Queremos ter a apreensão do teu Espírito, do Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Habilita todos que estão aqui presencial. Habilita aqueles que vão ser ministrados através desse vídeo gravado. Que os nossos irmãos também sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Habilita o teu servo que fala contigo, para ser canal desobstruído, para o fluir da tua palavra, do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, vamos lá. Todo mundo pegou lição? Ainda tem lição? Eu fiz 40 lições. Tem? Então pega aí. 12ª lição desse trimestre. Estamos terminando aí o trimestre que fala sobre as visões de Isaías e o profeta messiânico. Hoje eu vou falar muito sobre reino. Vai ser reino e reino e reino. Amém? A volta do rei Messias a Sião com os santos glorificados. A particularidade dessa lição, irmãos, eu falei que vocês já conhecem, então vamos rever. A particularidade dela é discernir os tempos. Amém? O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele recebeu como Deus entregou a ele. Só que vocês já sabem que profecias transpassam os anos e os séculos. Amém? Que uma mesma porção de profecia pode ter mais de um cumprimento na história. Então é esse discernimento que nós vamos ter hoje nessa manhã. Amém? Nem toda profecia é só por um tempo. Às vezes ela se cumpre mais de uma vez na história. E esse detalhe bem específico nós vamos ver. Avança para mim, por favor. Então nessa lição vamos ver novamente profecia sobre o rei Messias, que viria trazendo salvação da parte de Deus por meio de Isaías, né? O profeta. Deus, o devido juízo que viria, isso está em Isaías 59, de 1 a 15. Estou dando o contexto anterior que nós vamos estudar, porque se você quiser se aprofundar, Deus traria um juízo sobre Israel lá atrás. Já aconteceu, não é? As tribos do sul, a capital foi para a Babilônia, ficou 70 anos no cativeiro. Tudo isso nós já sabemos. Mas nós temos que pensar que estamos estudando o livro de Isaías. E Isaías é bem antes disso acontecer. Muitos anos antes disso acontecer. Então Deus dá a Isaías visões para, digamos assim, 100 anos mais à frente, 150 anos mais à frente. Depois Deus dá visões a Isaías para cerca de 600 anos mais para frente, que é quando vem Jesus, na sua primeira vinda. E Deus dá visões a Isaías para mais ou menos o quê? 2.600 anos mais à frente, que é o tempo do reino. Nós estamos do ponto de vista de Isaías. Amém? Entenderam? 600 e poucos anos depois viria Jesus. Já é bem para frente. 100 e poucos anos depois viria o cativeiro do povo por causa da sua desobediência. 2.600 anos depois, estamos chegando no nosso tempo agora, na iminência de Jesus descer do céu e estabelecer o reino. Então vejam quantos períodos tem nas profecias de Isaías. Vários períodos. Amém? Bem para frente. Deus controla toda a história. Na verdade, tudo já está escrito. Incluindo o final feliz, está aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22.
Então vamos lá, vamos degustar e discernir os tempos das profecias, tá bom? Esse aqui fala sobre o libertador, o redentor. Isaías 59, 16 a 21. Eu sempre edito aqui, tirando alguns versículos, para não ficar maçudo demais. Por mim não teria problema ler os textos inteiros, mas para vocês acompanharem fica às vezes cansativo. Então eu separo os textos mais significativos. Amém? Dessa porção de Isaías 59, 16 a 21, vamos ler apenas o verso 20 e 21. Vamos ler juntos? Virá o Redentor a Sião. Guarda esse texto que ele é muito precioso. Vamos lá? Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Se Deus estava trazendo um contexto de juízo, de julgamento sobre aquela geração, ainda assim Deus dá alento, porque virá a Sião o Redentor. Amém? Aqui tem um mistério. Quando os ouvintes na época receberam essa palavra, eles não podiam imaginar literalmente quem era. Talvez imaginassem os estudiosos que viria o rei Messias. Tá certo? O Redentor que virá a Sião é o rei Messias. Todo mundo compreendeu isso aqui? E Deus já fala de que a geração de Israel não seria destruída, a palavra permaneceria com eles para sempre. Está tudo implícito aqui nessa passagem. Amém? Ainda que eles, perto da época de Isaías, tudo que se esperava era juízo e destruição. O tempo de Isaías está predestinado, programado, juízo, por causa dos pecados de Israel. Mas Deus, que controla todo o fluxo da história, diz: vocês vão continuar existindo. Amém. Sião vai continuar existindo. O rei Messias virá. Amém. E vai abençoar, vai livrar Jacó dos seus pecados. Amém? Amém? Quando é que se cumpre? Quando é que se cumpre? Volta ou vinda? Primeira vinda. Aí que está a chave da questão. Literalmente, isso aqui se cumpre na primeira vinda de Jesus. Jesus não veio trazer libertação ao povo dos seus pecados. Ele libertou, ele é o Redentor. Amém? Compreenderam? Então isso aqui vai se cumprir 630 anos depois que Isaías escreveu. Quando o Filho de Deus veio ao mundo e começa o ministério de salvação. Todo mundo chegou até aqui? É maravilhoso estudar as profecias, por causa disso, ver Deus controlando tudo, os detalhes, né? Tudo se cumprindo cabalmente, é maravilhoso. Para nós, estamos vendo em perspectiva do futuro para trás, né? Estamos aqui no século 21, tudo já se cumpriu, Jesus já veio há 2000 anos atrás, mas para Isaías era futuro. Primeira vinda do libertador de almas e segunda vinda em glória. Então começa a observar, por isso nós estudamos, não é uma pregação, para a gente observar detalhes e grafar ali no nosso coração esses detalhes. Amém? Este oráculo, essa profecia, em 2 tempos proféticos, cumpriu-se em sua primeira etapa para os de Israel de modo parcial, visto que houve rejeição de uma parcela dos israelitas. Lembram-se? Jesus veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Todo o povo de Israel do tempo de Jesus creu no Cristo? Não. Uma parcela considerável não creu. Uma parcela creu. Então o Senhor, não é, foi redentor de alguns. O redentor de uma parte de Israel. Correto? Estão interpretando bem? Mas uma parte rejeitou. Contudo, para os que o receberam, a salvação proposta alcançou pleno êxito. Todos os apóstolos não eram de Israel?
Eles não foram plenamente resgatados, remidos? Não foram justificados pelo sangue do Cordeiro? Foram. Então a profecia se cumpriu há 2000 anos atrás, se cumpriu. Amém? O que nós vamos ver agora é que ela tem um outro tempo para se cumprir. Apesar de já ter se cumprido cabalmente com êxito. Com a novidade, na época era uma novidade, não é mais, de ser estendida como graça aos povos gentios. Qual é a novidade? É que Jesus veio trazer a salvação não apenas a Israel, mas também a todos os povos gentios. Já tem 2000 anos que isso está rolando, irmãos. Amém? Isaías 60, verso 1 até o verso 3. Leia em voz alta comigo, que tem mais um misterinho para a gente desvendar aqui. Vamos lá? Vamos ler? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o rei. O mistério é o seguinte: já vi muita gente adaptar errado, ensinar errado, fazer canções erradas em cima dessa porção aqui da profecia. Como assim? Vou explicar. Vocês já viram canções dizendo assim: a glória do Senhor está nascendo sobre ti? Baseado nisso aí? Para quem é esta palavra? Para Sião. Começa aí o discernimento correto. Essa palavra aqui está falando sobre igreja? Essa palavra aqui é para a igreja? O seu primeiro cumprimento? Em parte, porque vai alcançar, que vai surgir a igreja, né? Vai surgir a igreja de Cristo. Tá certo? Mas vocês vão perceber pelas colocações que não está falando de seres humanos da igreja. Está falando da cidade. O Senhor está empregando um tipo de linguagem, um tipo de figura, em que ele fala da cidade como se ela fosse a protagonista. Pode estar alcançando, pode estar mostrando aqui. Cuidado, eu mesmo na minha memória afetiva, me veio um cântico lá da comunidade evangélica de Vila da Penha, antigo, que usava esse texto aí, falando da igreja. Eu fiquei cantando na minha mente aquilo ali e falei, pô, não está combinando. Porque não é a igreja. Não é a igreja moderna, a igreja do século XXI. Essa profecia se cumpre na primeira vinda de Jesus, e o foco da palavra ali é a capital, é Sião. Amém? É sobre Sião que vai vir a luz. É para Sião que os povos virão, os reis. Quantos estão compreendendo? Isso não tem a ver com igreja. Adaptar essa passagem para a igreja é forçoso. Muito forçoso. Quero que vocês... Parece fácil, né, irmão? Mas tem detalhe, viu? Parece fácil. Tem gente que distorce e bota para a igreja. Qual é a luz que ia aparecer em Sião? Jesus. Ele é o protagonista. Mas o cenário é Sião, é Jerusalém. Amém? Isso vai ficar mais claro nos outros textos. Vamos lá, avança para mim. Eu botei um videozinho. Mas é quando ele vier? Quando ele já veio. É que Isaías está falando para o futuro de Isaías, mas já veio para nós. Tá certo? Quando é que essa luz brilhou em Jerusalém? Tem 2000 anos atrás. Volta aí, por favor. Então, olha só, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Que luz nasceu em Jerusalém? Ou apareceu em Jerusalém? Não nasceu em Jerusalém, mas apareceu em Jerusalém. Jesus. Os reis da terra foram para Jerusalém? Não necessariamente na primeira vinda de Jesus. Apesar de que parcialmente se cumpre naqueles magos, né? Os reis magos, que eram provavelmente caldeus, e vieram atrás da estrela até onde estava a luz.
Muito parcialmente se cumpre assim, tá certo? Mas eu quero mostrar a vocês a riqueza dessas profecias, como elas vão muito mais longe, mais fundo, transpassam os anos, as eras. Mas já começamos discernindo que aqui está falando da luz que é Jesus, que vai estar na capital que é Sião. Amém? Guardaram isso? Amém. Diga. Pastor, mas esse versículo aí que fala de Jesus já veio, porque a Nova Jerusalém já está... Não fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém já vai estar implantada lá. Não. Aqui nem fala, por enquanto aqui é a primeira vinda, nem é a segunda ainda. Amém? Fala aí, Anjo. Esse texto, a gente poderia dizer que se aplicaria àquele contexto do deserto, lá na grande tribulação, em que as nações estão junto com a igreja, aguardando a vida, estão em trevas, porque a terra está sendo assolada, e eles de novo... Não. Essas trevas não é o período tribulacional. Essas trevas é o estado que a terra inteira estava antes de vir a luz. Entendam, primeira vinda de Jesus. Como estava a humanidade antes da luz descer ao mundo? Em trevas. O primeiro contexto é esse, certo? Então não se joga agora esse contexto nem para o período tribulacional, nem para o período milenar. Não é. O primeiro contexto é: toda a terra precisava de luz. E a luz veio ao mundo. Amém? Nós temos que lembrar que nós estamos lendo uma profecia de 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ei, pastor, na época de Jesus estavam andando... Todo mundo em treva. Cada um fazia o que achava melhor, errado. Totalmente cegos na terra, sem luz, sem a verdadeira salvação. Vamos ver como é que se cumpriu isso? Bota o filminho aí, é pequenininho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, viu? Interessante, né? Filminho pequenininho, mas tão bem interpretado. Que eu amo nessa versão aqui é que ela é muito literal o que está escrito na palavra. Não é novela. Não fica acrescentando frases que não estão na Bíblia, nem contexto que não está na Bíblia. É bem fiel. Fiel ao contexto bíblico, fiel às palavras que estão lá nos evangelhos, literalmente, cita textualmente todos os versículos. E aí mostra, começando ali, ele dizer: eu sou a luz. Agora percebam a dificuldade, irmãos. Eu sempre gosto de olhar assim, com certa condescendência para os seres humanos que têm dificuldade com Jesus. Não é difícil? Olhando para o que você viu ali, um homem de 30 e poucos anos, ele diz assim: eu sou a luz. É difícil, queridos. Não era difícil? Ou Jesus, ou não. Jesus era a luz. Jesus é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Mas para quem estava vivendo aquele contexto, ia ser difícil de crer. Eles viam um homem. Eles viam um ser humano respirando, andando, suando debaixo do solo da Palestina. As coisas que eles tinham já. Mas é mais do que isso, não é só se opor aos conceitos dele. As declarações dele eram muito fortes. Ou ele era tudo aquilo que ele disse, ou ele era um louco. Entenda. Ele diz assim, ó, você está vendo ali dentro do contexto, ali, eles andando no meio dos judeus, os judeus seguindo ele. Ó, eu sou a luz. O pessoal olhava assim: ué, que luz? O que é isso? Nesse tempo hoje, seria a mesma coisa. Seria tido como louco. Porque ele era aquilo que ele estava falando, mas era difícil de crer sem ver. Por isso, muitas vezes pediram a ele: mostra-nos o Pai. Eles querem ver, né, alguma manifestação sobrenatural. Jesus falava assim claramente: eu sou a luz. Quem crê em mim não andará em trevas. Mas é muito mais difícil de entender. Não é? Para quem viveu na época do que para nós agora, porque nós cremos por fé. Entenderam? Então, que luz que veio ao mundo e andou lá em Jerusalém? Jesus. Ele era a luz esperada. Só mais um detalhe antes da gente avançar. Luz
Eu até preguei sobre isso no domingo passado, né? A luz da glória do Senhor na nossa face. Luz, para nós, pode ser essa manifestação visível, Shekinah, mas no contexto, digamos assim, mais espiritual, mais ligado à matéria, perdão, não ligado à matéria, mas numa aplicação diferente, luz não é só manifestação gloriosa de Shekinah. Luz é entendimento. Vou deixar claro. Quando nós não temos conhecimento, a figura é que nós estamos em trevas. Quando nós recebemos conhecimento, a figura é que nós fomos o quê? Iluminados. Luz e trevas aí não é o reino de Deus e o reino das trevas. Luz é a manifestação desse conhecimento e trevas é a ausência desse conhecimento. O povo andava em trevas. Estava faltando a luz do sol? Não. Estava faltando o quê? Conhecimento da verdade. Por isso ele diz: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenderam? Luz aí não é só brilho, Shekinah, glória. Luz aí é trazer à luz o conhecimento que o homem não tem. A vontade de Deus, os princípios de Deus, o amor de Deus, tudo que é de Deus que o homem não tinha. Havia religião na terra? Havia, mas muito sem luz. Diga, pastor. É analisar, por exemplo, na pregação que eu fiz, estava colocando que eu andava em trevas. Por exemplo, eu andava em trevas, então estava morto. Sem luz é basicamente isso, é um homem sem nada, né? Isso aí é a questão que eu estava explicando nesse texto, então passei aqui com consideração. Então, quando eu estava andando em trevas, eu estava louco diante de Deus. Sim. Quando eu conheci o Senhor Jesus, aí a luz veio sobre mim. Sim. Eu passei das trevas para a luz. E se a gente voltar à urgência, onde tudo começou, Aí você sai da luz e volta para as trevas. é necessário que eu sempre coloque, onde a igreja que está hoje ensina ou Obrigado, coloca isso de uma maneira prática, é a pessoa colocar, por exemplo, a criação. A luz, quando se fala de luz, a pessoa sempre coloca como o astro do sol. Mas o astro do sol, ele só foi criado no quarto dia. Então houve luz no primeiro, houve luz no segundo e houve luz no terceiro. Então que luz era essa? Então, passando para nós, é uma questão que eu estava na terra, conheci essa luz, vim para a luz e agora eu ando na luz. Sim. E a luz iluminou o quê? Nosso. Conhecimento para quem Aonde a luz ilumina? A mente, o coração. Coração sem conhecimento da verdade, ela continua em trevas. Amém? Então Jesus tem luz, Jesus é luz, emana luz, brilha luz e ilumina corações. Amém? Então luz em vários níveis aí, não é? Ele não brilhou luz na transfiguração, não ficou com o rosto igual ao sol. Ali foi uma manifestação assim física. Mas mais profundo ainda é a iluminação no nosso coração. Amém? Porque é no interior. Então ele diz assim: eu sou a luz que estava programada para vir ao mundo. E quem crê nele não anda em trevas. Por que não anda em trevas? Porque tem iluminação na sua mente. A palavra é luz. Avança para mim, vamos lá. Sabemos que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo é o próprio Senhor Jesus. Perdão. João 1, 4 e 5 e verso 8, 12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Tá certo? E se irradiou a partir de Jerusalém, como o ministério terreno do Messias, até que foi morto e ressuscitou. No entanto, presta atenção agora, por favor. Primeira parte daquela profecia de Isaías, se cumpriu na primeira vinda de Jesus? Cumpriu ou não cumpriu? A luz veio ao mundo. Amém? Agora vai complicar de novo.
Porque a mesma porção da profecia vai ser aplicada de maneira diferente pelo apóstolo Paulo. Presta atenção, então. Tá bom? O apóstolo Paulo aplicou esta mesma palavra profética de Isaías para a salvação futura de Israel. Quando em glória o rei Jesus deverá voltar a Sião para libertar o remanescente eleito de Deus. Esse contexto aqui é maravilhoso. Uma hora nós devemos estudar só sobre isso aqui. Seria bom. Por quê? Paulo viveu a transição. Paulo viveu fariseu, no contexto religioso da época, e depois Paulo abriu mão de todo o conhecimento que tinha pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Amém? Ele reputa tudo como perda. Então Paulo viveu a plenitude da religião dele, antes de Cristo, e depois Paulo vive em Cristo o novo de Deus, a nova aliança, a iluminação plena. No Antigo Testamento, Deus falou em mistério. No Novo, vira sabedoria. O próprio Paulo diz, nós falamos a sabedoria em mistério oculta. Amém? A qual Deus preordenou. Então, Paulo viveu no mistério, sem conhecimento pleno, e depois de Cristo ele se tornou mais pleno, porque ele era o mais profundo, o mais esclarecido dos apóstolos, de todos os apóstolos. Por isso tem mais partes da palavra de Paulo na sua Bíblia do que qualquer outro apóstolo. Ele foi escolhido para isso, era mais culto, o mais hábil, o que explicava melhor a doutrina, dominava a palavra. Então ele transitou dessa falta de conhecimento só dentro da religião, e depois o novo, a nova aliança, com a plenitude da iluminação. Amém? Então ele pega agora aquela mesma profecia de Isaías capítulo 60 e aplica para o futuro. Presta atenção, Paulo não está falando da salvação do Israel do seu tempo, porque o Israel do seu tempo já estava sendo salvo pela pregação dos apóstolos. E mesmo assim, muitos rejeitando. Paulo chega a dizer, irmãos, e é desesperador para ele, Paulo, que ele preferia ser anátema, maldito, se isso redundasse em salvação para o povo de Israel. Olha só, Paulo vivia a angústia, está pregando o evangelho para muitos nascendo de novo, crendo em Jesus, e os próprios judeus, seus irmãos, não estavam crendo. Isso era uma angústia para o apóstolo Paulo. Aí ele escreve para a igreja dos romanos, onde tinham muitos gentios, a igreja mais gentia. E Paulo vai advertir, vai explicar. Deus, nesse momento, está, não é, trabalhando com Israel de uma outra forma. Já vai ficar agora por um tempo endurecido, não totalmente, porque ainda se convertem em judeus, são judeus messiânicos, tá certo? Mas Deus está trabalhando também com gentios, e está vivendo essas duas realidades. Como a igreja gentia cresceu muito rapidamente, milhares, milhões, Paulo vai dar uma advertência à igreja gentia: não fiquem presumidos em vós mesmos, não fiquem soberbos, porque isso vai acarretar, irmãos, presta atenção no que o pastor vai falar, numa teologia, principalmente pela Igreja Católica Romana, de rejeição total a Israel e de substituição pela igreja. Essa teologia da substituição não é bíblica, não é verdadeira. Deus não trocou o povo de Israel pela igreja gentia. Quantos entendem isso? Por isso essa passagem aqui é importantíssima. Porque se você ler o contexto todo, Paulo está dizendo, não, estou endurecido em parte. Deus está tratando agora com os gentios, mas Deus vai restaurar Israel também. Isso aponta para o tempo do fim. Amém? Vamos ler o contexto para ficando mais claro. Vamos lá? Romanos capítulo 11, de 15 a 27 é o texto cheio. Eu coloquei aqui em destaque os mais importantes. Vamos lá? Bem, pela sua incredulidade, a incredulidade de Israel, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes.
Não te ensoberbeças, mas teme. É o grande erro da igreja achar que Deus é só da igreja gentia. Isso é um erro grosseiro. Por que temos que temer? Vamos lá. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem é o ramo natural? Israel, povo judeu. Também não te poupará, igreja gentia. Nós. O peso e a medida são os mesmos. Deus não trata diferente não, seus filhos. Amém? Verso 22. Considerai, pois, a bondade num prato da balança e a severidade no outro prato da balança. Deus é equilibrado, ó. Não é só amor, senão passaria por cima dos nossos erros. Ele tem o outro lado da severidade, sua justiça. Vocês devem considerar que Deus é bom, mas Ele é justo. Amém? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, juízo. O povo de Israel que na época não conseguiu crer em Jesus, juízo. Mas para contigo, igreja, bondade de Deus, se condicional nela permaneceres. De outra forma, se a igreja não permanecer na bondade de Deus, também tu serás cortado, mesmo juízo. Deus está tratando aqui Israel, que não creu no Messias, e está tratando a igreja, que tem muitos gentios e creem no Messias. O peso e a medida é o mesmo. Crê, permanece na bondade. Endureça o coração e você é cortado. Correto? A doutrina bíblica? Avança. Paulo está falando sobre isso. Avança para mim, por favor. Olha só. A palavra de esperança para Israel. Paulo está escrevendo numa situação que ele está constrangido. Ele está vendo o povo de Israel endurecido e não crendo no Messias. Só 2000 anos atrás. O Paulo podia ficar desesperado. Ele chegou a ficar desesperado. Falou, eu prefiro ser anátema. Sabe o que é ser anátema, irmão? Ir para o lago de fogo e enxofre. Se eu pudesse, com a minha vida, salvar o meu povo de Israel, eu daria minha vida para o anátema. Eu viraria maldito. Eu iria para o lago de fogo e enxofre. Paulo está com uma pressão imensa na cabeça. Mas ele recebe revelação, pela palavra profética, de que Israel ainda vai ser salvo. Amém? Vamos ler o texto, verso 23 até o verso 27. Vamos ler juntos? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha aí, Israel é a base. Alguns ramos de Israel foram quebrados, tirados da graça da salvação. Mas se houver mudança nesse estado, Deus pode pegar esses israelitas caídos e enxertar de novo. Todo mundo acompanhou? Verso 24. Pois se foste cortado, daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, o povo de Israel. Nós somos a oliveira brava. Nós é que somos irmão. Eles são o natural, nós somos os enxertados. Nós somos os enxertados. Mas Deus pode enxertar o Israel de novo na sua própria base, porque eles são naturais. Verso 25, vamos lá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Se está entre parênteses, não quer dizer que Paulo não escreveu isso. Algum amanuense, algum secretário aumentou mais esse trecho aí, tentando explicar o versículo. Mas não muda o contexto. Muda o contexto? Não. Verso aqui, ó. Que veio endurecimento em parte a Israel. Israel está todo endurecido? Não. Uma boa parte está. Mas não é a totalidade. Porque até hoje se convertem israelitas a Jesus. Amém? Até quando? Aqui tem uma passagem de tempo, ó, uma projeção de tempo. Até que haja entrado a plenitude dos
gentios, a igreja que não é judaica, nós. Existe um número no coração de Deus e uma data para acabar a graça. Amém? Provavelmente nós somos a última geração. Por todos os sinais, eu não acredito que Jesus volte daqui a 100 anos. Nem 50. Eu acredito que Jesus volta daqui a 10, 15 no máximo. Talvez menos. Talvez a última semana de Daniel esteja prestes a acontecer. Então, se somos a última geração, vai se completar o número dos gentios. Esse é um marco. Tem que se completar o número da igreja gentia que vai ser alcançado no mundo todo. Depois que entrou a plenitude dos gentios, o que acontece? Volta para cá, ó, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Primeira aplicação desse texto que nós fizemos aqui nessa manhã foi quando? Na primeira vinda de Jesus, quando a luz veio ao mundo. Ele não salvou os israelitas naquela época? Redentor. Segunda aplicação dessa mesma passagem, futuro, depois que tiver completado o número de gentios, então também se cumprirá essa palavra no futuro sobre Israel. Olha como é que completa. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Haverá restauração para Israel? Sim. Porque está prometido que o Senhor também apartará de Jacó suas impiedades. Todo mundo se trava nesse todo Israel. Já li inúmeros comentários, existem várias linhas de interpretação. Para mim, todo Israel é todo filho de Deus. Para mim. Incluindo Israel natural e os enxertados. Isso é para mim. Não vou entrar no mérito aqui, viu? Isso aí abriria um leque para outras considerações. Exatamente. É os filhos de Deus, irmãos. Vocês podem, os eleitos, né? Eu gosto da palavra eleito. Tem eleito em Israel natural, tem eleito entre os gentios. Todos os eleitos. Todos os eleitos. Amém? A partir daqui, se fôssemos esmiuçar esse conceito, abriríamos um leque de meia hora, 40 minutos. Entenderam? Basta resumir que são os eleitos. Mas aqui está falando de trabalhar com quem novamente? Com Israel natural. Com Israel. Com judeus. Mas isso acontece depois que entra um número específico de gentios, é isso? Ou junto. Ou até que. Pode já estar acontecendo já. Então acontece a plenitude dos gentios, que é até que, depois que acontece essa plenitude dos gentios, aí no caso, é como se Deus se voltasse para Israel para enxertar eles novamente. Para enxertar o remanescente eleito. Por isso que eu falei que abriria um leque. Porque nem todo aquele que é de Israel é eleito. É como se houvesse uma apostasia dos gentios, é mais ou menos isso? Apostasia dos gentios? Não, aqui está falando de salvação. O contexto todo aqui não tem nada a ver com apostasia, nem com treva, está falando de salvação, de ser liberto do pecado, de entrar na aliança. É que Paulo não está tratando com apostasia, Paulo está tratando com salvação. Israel, em parte, não está sendo salvo no tempo de Paulo. Está certo? Parte está sendo salvo no tempo de Paulo, parte não está. Paulo queria que todo mundo de Israel fosse salvo. Ele está vendo a igreja entrando milhões e milhões da igreja gentia na salvação. Então, ele, pelo Espírito, saca a profecia de Isaías para dar alento ao seu povo. Ele diz, olha, vai entrar muitos gentios aí na salvação, estão entrando até hoje. Mas o Senhor se voltará para Israel para salvar o remanescente de Israel. Esse é o assunto. Não está falando de apostasia, está falando de salvação. Fala também que se Deus não colocou os nomes naturais, quanto mais agora se você... É uma advertência, existe uma advertência. Mas essa advertência dura 2000 anos. Não é um período específico de apostasia. No tempo de Paulo tinha crente cristão, gentio, que podia abrir mão da fé, apostatar e ir para o mundo. Essa é a advertência. Se não permanecer,
Jesus diz, permaneceis em mim, minhas palavras em vós, e aí nós estamos salvos. Mas se você não permanecer em Cristo, você fica salvo? Não, sem qualquer época, desde o tempo do Paulo até hoje. Diga, pastor, que tinha levantado a mão. Já completou o raciocínio? Pastor, eu queria escolher a graça para que seja salvo. Aqui está falando da graça. Só que está tratando com Israel parcialmente endurecido e com os gentios amplamente abençoados. É esse o ciúme. É essa a agonia de Paulo, entendeu? Mas ele traz um alento. Os gentios vão entrar no número que Deus planejou, aqui não diz número, não existe como mensurar quando é que se completa a plenitude dos gentios. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Não tem como comensurar quando é que vai acabar. O último gentio que vai crer, só Deus sabe. 144 mil, pastor. Seria isso, né? Então, 144 mil é um número que abarca, mas não explica quando os gentios vão parar de crer, ou quando a porta da graça vai se fechar. Só para ilustrar, tá bom? Nós vamos passar nesse ponto. Eu falei que o texto é rico, isso aqui daria meia hora além. Só que eu tenho mais algo para falar sobre isso, tá? Vamos lá. Só para ilustrar. Quando é que vai ser o último convertido, eleito da graça, gentio, que vai receber a fé? Quando? Aonde? Só para ilustrar, vamos fazer uma figura aqui para você pensar. Vamos imaginar que haverá uma pregação maciça do Evangelho no mundo todo, porque está predito isso. Será pregado o Evangelho do Reino, a testemunha a todas as nações, só depois virá o fim. Então vamos imaginar que aconteça um grande avivamento agora no nosso tempo, e a gente estava pregando para todo mundo, o mundo inteiro, na China, correndo perigo, nos países islâmicos, na África, em todo mundo, nas Oceanias. Cristo nasceu de novo entre os gentios? Nasceu. Mas está faltando um lugar que ninguém foi ainda, lá no Polo Norte. Tem uma comunidade de esquimó lá que ainda não foi alcançada pela pregação. Todo mundo já foi, menos eles. Talvez lá tenha o último a crer. Escolhido. Enquanto o Evangelho não chegar lá naquela aldeia, naquele iglu, lá no meio do nada, lá no gelo, e o último eleito de Deus não foi exposto ao Evangelho e crer, não se completou o número dos gentios. Quantos entenderam? É só uma... Todos, mas vão ter que ser alcançados. Vão ter que ser alcançados pela graça, porque Deus já determinou um número. Nós não sabemos. Nós não podemos mensurar. Nós não sabemos nem aonde está a última leva de cristão que vai crer viva. Porque vai completar. Completar é fechar, irmão. O que está completo está fechado. Como se fosse um exército, né? Vocês têm que entender. Quando não se tem esse entendimento, se pensa o seguinte: sempre vai nascer pecador na terra para crer em Jesus. Quando é que vai parar? Se sempre vai nascer pecador para crer em Jesus, os vossos filhos que hoje são pequenos teriam que crescer para chegar à idade do entendimento para poder crer em Jesus. Vão ter que crer em Jesus. Então, esse ciclo não quer parar, irmãos. E os filhos dele também vão precisar crer em Jesus. E assim vai, netos, e por aí vai. Mas existe um número. Amém? Existe um plano. Existe o resgate de Israel linkado a esse número dos gentios. Se nunca fosse parar, nunca ia se cumprir a última parte, que é resgatar o remanescente e fechar a história. Entenderam? Tem um termo, tem um tempo. Tem um termo e um tempo, só que não podemos dizer quando. Diga, meu irmão. Essa explicação aí é o mesmo que Jesus fala em João 15, a videira e os ramos. Ali fala Jesus como sendo a base. Aqui está falando de Israel como sendo a base. Entendeu? Está usando a figura semelhante, mas no outro é nós ligados a Jesus. Aqui está falando de comparação entre a base, que é Israel, e todos os povos gentios que não estavam na graça. Exatamente. Gentios e judeus. Todo mundo compreendeu? Vamos avançar. Eu falei que se eu parar aqui, a aula só vai até aqui. Ali é Israel. Israel. Sabe qual é o problema? Vou passar por esse detalhe e vamos avançar.
às vezes um elemento profético não tem o mesmo cumprimento em todas as passagens, irmãos. Vocês estão vendo a oliveira como um único símbolo, quando ela é aplicada de diversas maneiras. Entenda isso em nome de Jesus. Uma hora eu vou dar uma aula só sobre essa questão de simbologias, para vocês entenderem. Não é o mesmo elemento sempre a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Águas na Bíblia. A água ela pode ser símbolo do Espírito Santo. E a água pode ser as nações em convulsão. É o mesmo elemento água. Mas uma coisa, a aplicação da água é totalmente diferente da outra. Então não pegue às vezes uma figura, um elemento, árvores, montanhas, qualquer que seja o elemento, às vezes ele tem mais de um significado, ou mais de uma aplicação profética, entendeu? Não reduza todas as suas compreensões daquela palavra, ou daquele elemento, numa única compreensão, porque não é assim que funciona. Amém? Então água, pastor, estou sonhando com águas. Eu pergunto logo, a água é limpa ou é suja? Faz diferença na interpretação. Eu sonhei com uma água linda, pastor, linda, brilhante, foi Espírito Santo. Ah, eu sonhei com uma água que viu uma inundação. Opa, tribulação, irmão, não é Espírito Santo. É o mesmo elemento água, mas a aplicação é completamente diferente. A interpretação é outra. Porque apesar de ser o mesmo elemento que está sendo ali analisado, tem mais de um significado. Compreenderam? E às vezes totalmente antagônico. Um é bênção, outro é destruição. Então essa análise de texto profético tem que ser feita com muito cuidado, muito apuro. Amém? Vamos para cá. A lição mal começou, então por favor me deixem adiante. Mas nós estamos estudando hoje as duas casas de Israel. Mas olha só, é muito rico. Mas por que então não pode fazer tipo em 2 módulos? Para a gente poder se aprofundar. Estamos terminando o currículo, nós vamos poder fazer isso em outro trimestre, se for esse propósito, entendeu? Mas a aula de hoje não comporta eu abrir uma janela agora para esmiuçar detalhes de mais meia hora, não dá, e o resto da aula. Eu estou trabalhando com os arautos e ensinando vocês, é melhor ensinar uma pequena porção bem ensinada do que fazer muitas coisas, não é isso? Se você abrir um precedente aqui, a gente vai aprofundar em outras coisas, mas o ponto em si não fica fixado. Nós queremos fixar esse discernimento primeiro, depois podemos até desdobrar, mas vamos nos fixar no que Deus nos mostrou primeiro. Amém? Continuando o livro de Isaías, tributos e honra trazer a Sião. Nós derivamos para Romanos para poder aplicar o que Paulo aplicou, mas nós não estamos estudando Romanos, estamos estudando o livro de Isaías. Vamos ler ali então. Na visão profética, não só os santos são conduzidos à cidade de Jerusalém em júbilo, como também a própria cidade é reedificada, provavelmente por causa da destruição que ocorrerá no período da grande tribulação. Agora a profecia vai dar um salto temporal. A primeira parte é a primeira vinda de Jesus, mas na continuidade da profecia nós vamos voar para frente. Amém? Vamos lá. Nesse período áureo, os reis da terra trarão voluntariamente tributos e dádivas a serem ofertadas à casa de Israel. A maior dificuldade do leitor comum da Bíblia, uma pessoa que não seja bastante instruída ou não tenha sido chamada para isso, é começar a fazer deduções em cima do texto profético de maneira simples, sem entender que há saltos de muito cronológicos enormes. Misturar tudo, entendeu? Ou a mesma porção profética pode ter um versículo aqui falando da primeira vinda, e o segundo versículo, na sequência, fala da segunda vinda. Só que entre um e outro tem quantos anos de passagem, irmãos? 2000 anos. Na sua Bíblia, lendo normalmente corridinho assim, você lê o versículo 2 e 3 pensando numa sequência. Mas sem discernir, você está ali com um período de 2000 anos de hiato. Entenderam? O erro é achar que o versículo 2 está falando da primeira vinda e o 3 também está. Quando não está mais. Eu acho que Deus é muito interessante. Deus é fantástico. E Ele nos ensina de maneira maravilhosa. Mas Deus complica a nossa vida. Complica. Deus complica muito. Deus poderia ter colocado a história de uma maneira muito mais clara,
mais objetiva, sem mistério. Eu não estou fazendo nada, estou esclarecendo. Eu estou falando em mistério ou estou falando sabedoria aqui? Sabedoria. Sabedoria é um mistério revelado. Mas eu estou falando, Deus colocou em mistério. Não botou tudo em mistério? Aí, meus irmãos, o leitor, como olha para o texto assim, fica embananado. Fica embananado com o texto. Para isso, Deus levantou o quê? Está lá em Efésios. Apóstolos, profetas, o que mais? Mestres. Para que existem mestres? Para a edificação do corpo de Cristo. O ministério do mestre é só isso. É fazer esmiuçar e fazer entendido aquilo que era difícil. Amém? Então vamos lá, vamos devagarinho. Isaías 61, 6. Venha comigo aqui, vamos lá? Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Essa mensagem aí é ótima, mas se ela não for interpretada corretamente, cometemos até um erro grosseiro. O que é comer as riquezas das nações? O que é comer a riqueza das nações e quando isso vai acontecer? Já está acontecendo? Mas um pastor mercenário pode pegar um versículo desse, irmão, transforma numa campanha financeira fácil dentro da igreja. Ó, irmão, tem que comer a riqueza das nações, a riqueza, irmão, traz para dentro, traz para cá. Evangeliza só gente rica, só empresário. Não é nada disso. Está falando de um tempo em que a igreja será reconhecida como sacerdote do Senhor. A igreja só não, os eleitos glorificados no reino. Amém? Eu vou fazer questão de explicar isso. O que é comer a riqueza das nações? Eu até falei com os arautos sobre isso mais ou menos. Olha só, queridos, quando nós abençoamos as pessoas, é natural que em gratidão elas nos retribuam, muitas vezes materialmente. Não é fato? Se você abençoa uma pessoa, se agrada uma pessoa, o que ela faz? Ela te dá um presente, uma gratidão, um agrado. Pensa a nível de reino agora. Pensa a nível de reino. Só para a gente viajar aqui, tá bom? As viagens são ótimas, né? Imagina o nosso futuro. Imagina você já não na carne natural, mas numa carne glorificada. Imagina o reino já estabelecido na terra. E as nações, os povos naturais ainda, indo a Jerusalém para adorar Jesus e sendo ministradas pelos santos glorificados. Conseguiram viajar comigo? Aí, irmãos, só para ilustrar, tá bom? Para ilustrar, não está escrito só a Bíblia não. Tem um fazendeiro que a terra dele não está produzindo nada. Tem um problema lá, a terra não está produzindo. Ou está muito fraca a produção dele. Aí ele convoca um dos santos glorificados para ir lá. Porque eu creio que o reino vai ser estabelecido em comarcas, em cidades. E cada um de nós estará governando sobre uma comarca. Quantos creem nisso? Qual é o galardão da igreja dos santos glorificados? Não é reinar com Cristo sobre as nações? Quando o reino for estabelecido, não ficaremos todo mundo acumulado em Jerusalém. Estaremos governando sobre as nações. Então, na minha comarca, vou imaginar, vou me tomar por base. Eu estarei governando aqui em Jacarepaguá mesmo. Tá bom. Jacarepaguá, Barra, essa área toda aqui. Serei eu o santo que estaria aqui governando nessa área. Aqui nessa área terá um agricultor cuja terra não está produzindo muito. Às vezes não. Às vezes é outro problema. A terra dele não está produzindo muito. Eu sou o santo dessa comarca. Entendam isso em nome de Jesus, hein? Não pega mal, né? Eu serei o santo glorificado que estarei governando nessa área aqui. Ele está com um problema. Ele vem até mim e fala, olha, minha terra não está produzindo. Aí eu, cheio dos 7 Espíritos de Deus, porque assim seremos todos nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, conhecer a profundidade e largura e ser tomado de toda a plenitude de Deus. Como nós estivermos cheios da plenitude de Deus, no caso aqui o personagem sou eu, o santo dessa comarca aqui, eu vou lá e abençoo aquele fazendeiro e a sua terra.
Ó, a partir de agora vai produzir muito. Beleza. Eu o abençoei como sacerdote real. Aí a terra dele produziu abundantemente, um monte de melancia. Melancias gigantescas, enormes. Estão viajando junto comigo no exemplo aqui? Nós estamos vivendo aqui no reino, no futuro, no milênio. Esse fazendeiro abençoado aqui da minha comarca aqui, que foi abençoado por mim, produziu melancia gigantesca. O que ele vai fazer em gratidão? Vai me levar o quê? Melancia. Vai pegar a maior que tem. Aqui, santo, você me abençoou. Toma essa melancia gigante. Entenderam? A gratidão do povo em retribuição aos governantes glorificados. Entenderam? Comer a riqueza das nações é isso. É participar da abundância deles, por causa de nós. Nós somos os ministros do Senhor. Nós somos os sacerdotes. Você pode reduzir tudo isso que eu falei aqui, figuradamente, como sendo a minha ideia de futuro, e pode reduzir isso para a igreja. Mas se você reduzir isso para a igreja, fica muito reduzido, irmão. É a realidade da igreja. Nós abençoamos, a pessoa nos abençoa. Também. Mas estou falando de um nível maior de glória. Amém? Estou falando de uma realidade muito superior à da igreja atual. Uma outra realidade que nós viveremos. A palavra de Deus chega a dizer, por exemplo, que aquele que compartilha a palavra deve ser abençoado financeiramente, materialmente. Não estou fazendo isso em causa própria não, viu, irmão? Mas se quiser abençoar, estamos aí, viu? Muito bem, vamos lá. Mas não estou pedindo nada não, estou explicando a palavra. Por que tem que abençoar materialmente quem te dá a palavra? Porque é alimento. Porque você está abençoando a pessoa, com esclarecimento, com luz, com glória. Ela pode abençoar de volta, se puder. Não é comprar, não é vender. É retribuição. Gratidão. Gratidão. Amém? Os povos vão ser gratos pela ministração dos santos glorificados. Eles vão prosperar. E na prosperidade deles nos abençoarão em retribuição. Sabe que santo glorificado precisa de alguma coisa? Não necessariamente. Mas se me der a melancia, eu como. Lá no futuro. Se me der uma carne assada, eu como. Se fizer um banquete para mim, eu como. Abacate não. Vamos para cá. Foi só uma ilustração para a gente tentar aplicar o que às vezes ninguém enxerga nesse versículo. Amém? Pessoas milionárias. São pessoas boas. Mas que não são felizes. Dinheiro, a Daniel lembra do trabalho dele, são homens riquíssimos. São totalmente infelizes. Eles têm felicidade, o dinheiro deles não resolve. Sim. Aí imagina, nós como nossa autoridade, mesmo antes mesmo do milênio, se curar aquele cidadão, né? Sabe ver esse tempo avivados, esse homem com esse dinheiro, que o dinheiro dele não vai salvar o filho dele, o que ele vai fazer? Ele vai nos abençoar. Vai doar. Vai doar em gratidão. Vamos imaginar, o camarada é super rico, mas tem um filho morrendo de câncer terminal. Vai lá o santo glorificado, ou não, até antes da glorificação, cura o filho dele de câncer. O que ele vai fazer? Naturalmente, em gratidão, ele vai dar recursos em retribuição. Não é? Esse princípio é bíblico. Amém? Vamos lá. Quanto mais vocês participarem, mais maior será a aula. Da mesma forma que o Pai está em mim e eu só faço aquilo que o Pai me permite fazer, assim serão vocês. Vocês estarão em mim e eu saberei de tudo que vocês fazem. Sim. Essa conexão plena com Deus é depois que nós fomos glorificados. Sim. Hoje temos em parte. Paulo diz, nós temos em parte, mas virá o que é inteiro. Amém? Nós hoje andamos em parte, nas primícias do Espírito Santo. Primícia é a primeira parte. Nós andaremos na plenitude de Deus. Primícia é a nossa realidade agora. Plenitude é a nossa realidade futura. Amém? Enfim, nós abençoaremos os povos e os povos nos retribuirão com a sua riqueza. É isso que diz o texto. Então, voltando para Isaías 60, verso 4. Vamos ler juntos?
Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Contigo quem? Personificado aqui a cidade de Jerusalém. Ensina isso, por favor. Vocês vão ver detalhes para mostrar isso. Teus filhos chegam de longe, os filhos de Sião, e tuas filhas são trazidas nos braços. Avança para mim, por favor, vamos lá. Estrangeiros edificarão os teus muros. É alguém? Ou é algo? É alguém? Alguém tem muro? Você tem muro? Ali a pessoa personificada é Sião, irmãos. O protagonista é Sião. Esses estrangeiros edificarão os muros de Sião, irmão. Na cidade, que na época da tribulação foi destruída, invadida, detonada, mas vão ser reedificados. Isso aqui é começo do milênio, do reino milenar. Amém? Vamos ler juntos, por favor. Isso aqui já avançamos para o futuro. Esses estrangeiros são as nações. Nações, criação. Vamos ler juntos para você avançar comigo para o futuro? Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. O rei dos povos, a criação. Amém? E os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Jerusalém, Sião, vai ser bem destruída antes de ser reconstruída. Verso 11, vamos lá? As tuas portas, Sião, as tuas portas, não é a igreja, não adapta-se para a igreja porque não tem sentido nenhum. As tuas portas, Sião, estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidos o que, igreja? As riquezas das nações, e conduzido com elas os seus reis. Comitivas virão entrando em Jerusalém e saindo toda hora. Queridos, eu falei na lição aí, é o protocolo. Não se vai à presença de um rei de mãos vazias, era o protocolo da antiguidade. Quando o rei Jesus estiver em Sião, morando, governando lá, todos os povos terão que peregrinar para lá para adorar o rei. O pessoal vai levar suas riquezas. É tributo. Compreenderam? Lembrem da rainha de Sabá. Paralelo perfeito, tá bom? Aquilo que aconteceu com Salomão é um paralelo perfeito do futuro reino. Quando a rainha de Sabá saiu lá de Sabá, né? Se não me engano, é na Arábia Saudita. Não lembro se Sabá na Arábia Saudita era no norte da África. Bom, saiu de Sabá, atravessou aquele deserto. Ela chegou diante de Jerusalém para conhecer Salomão, que é uma figura do rei Jesus, do Cristo, do rei Messias. Salomão é a perfeita figura do rei Messias, antes de começar a pecar, né? Ele não é 100% perfeito, mas é uma figura. Muito bem, um rei exaltado, sábio, etc, etc. Quando a rainha de Sabá quis conhecer o rei Salomão, ela foi com uma comitiva enorme, cheia de escravos, camelos, animais e carregada de especiarias que não existiam em Jerusalém. Ouro, prata, porque ninguém ia visitar outro rei de mão vazia. Entenderam? Quando o reino for estabelecido, os povos virão em comitivas. E eles trazem junto consigo, seus dignatários, seus líderes, trazem riquezas. É o protocolo para ofertar diante do rei que vai estar na terra, Jesus. Olha só como é que é isso aqui é futuro. Por isso as portas de Jerusalém não se fecharam nem de dia nem de noite. É gente entrando e saindo daquela cidade direto. Vamos lá. 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. Então, haverá santuário no milênio? Sim. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Esse aqui é o reino milenar com o santuário milenar. Essas árvores são que eles usam para fazer o santuário, é isso? Não sei se é para fazer ou se é para trazer
questões aromáticas. Quem quiser depois pesquisa como é que era utilizada essas eu acho que é especiaria. Eu acho que é especiaria, porque o tempo já está erguido. Especiarias. Você acha muito legal você botar na comida orégano, não é? Botar o quê? Açafrão. Isso não é normal para alguns séculos atrás, não, irmão. Será rico, isso é lá do Oriente. Era difícil trazer para cá, entendeu? Então, quando numa terra não tem aquele produto, hoje você usa normalmente, aquilo era uma riqueza. Vamos voltar para cá, 14. Também virão a ti, aqui ó, inclinando-se os filhos que te oprimiram. As nações que vão atacar Jerusalém agora no futuro, na futura batalha de guerra do Gog e Magog. Vai sobrar povo dentre eles para se dobrar diante de Jesus? Vai. A geração que sobrar vai vir a Jerusalém para, reverentemente, me submeto ao Rei Jesus. Amém? Prostrar-se-ão, vão se prostrar ante a planta dos teus pés. Todos os que te desdenharam e chamar-te-ão. Olha como é que a cidade está sendo a protagonista aqui na figura. Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Jerusalém e Sião, hoje tem uma certa importância. No período que vem mais adiante vai ser bastante destruída, mas depois ela vai ser bastante exaltada. Amém? A destruição se aproxima. Abalos, invasão, terremotos, muita coisa vai mudar lá em Jerusalém. Mas quando Jesus vier, ele restaura, renova. Amém? E aí vai ser o centro do mundo. Jerusalém, Sião, vai ser o centro governamental do mundo. Verso 15, vamos lá? De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Vai passar os séculos e Jerusalém continuará sendo o centro. Amém? Não aplique essa passagem à igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Mas o pessoal interpreta assim. Eu lembrei da canção que eu falei lá da comunidade evangélica de Vila da Penha, e eles cantam assim: resplandece, ó igreja, está sobre ti a glória do Senhor. As nações caminham para a tua luz. Eles aplicam para a igreja. Aí complicou. A igreja está de porta aberta dia e noite? A igreja tem muros? Claro que não. Isso aqui não está falando da realidade da igreja. Está falando da realidade do reino milenar, quando Jerusalém será exaltada, cheia de glória, e da peregrinação dos povos. Quem não tem a visão do reino reduz muito. Esse texto, ele está junto com o Apocalipse, ele fala no 21:26, que fala que as nações irão até Jerusalém, levando consigo as suas dádivas. Sim, porque isso faz parte do protocolo. Todos os que vão a Jerusalém vão levar dádivas. Avança para mim, vamos lá. Verso 16 até o verso 18 e até o verso 21, vamos lá? Lê comigo. Eu sei que são porções maiores de texto, mas eu reduzi o máximo, viu, irmãos? Vamos lá? Mamarás o leite das nações, te alimentarás aos peitos dos reis. Eu sei que as figuras são esquisitas, né, irmão? É poético, né? Mas é esquisito. Mamar no peito do rei? A linguagem é poética. Dá para entender, não dá? Dá para entender, mas que é feio é. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Olha a riqueza chegando lá. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Paz e justiça é a característica do futuro reino. Amém? Nunca mais se ouvirá de violência
na sua terra. Isso é no reino milenar, porque até a volta de Jesus terá violência, muita violência. Mas no reino milenar vai ficar 1000 anos de paz. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. É lugar de adoração. Amém? Jerusalém do futuro reino é lugar de adoração. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Guarde esse detalhe aqui, tá bom? Verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Leia, por favor, isso aqui de respeito a todos nós. Vamos lá? Todos do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Agora Deus tira o foco de Jerusalém e fala do povo dos justos. Eles serão justos, herdarão a terra e serão obras de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado na terra. Amém? Todo mundo entendeu? Isso aqui é reino. Isto aqui é reino. Avança para mim, vamos lá. Uma pergunta, o sol está alguma vez literal ou metafórica? Tem as duas coisas ali. Como é uma figura poética, tem as duas coisas ali. Vou falar sobre isso mais adiante, nós vamos entrar no mérito dessa luz, tá bom? Mas tem um hiato aqui dentro do texto que eu não explorei e vou explorar agora. Incrível visão dos santos voando. No verso 8, por isso que eu falei que eu pulei. Só o verso 8 nós vamos analisar agora. Tá bom? Tá bem grandão ali. No verso 8, há uma visão onírica, digamos assim, sonhadora, né, maravilhosa. Uma nuvem de pessoas voando. A gente fala muito isso aqui no seminário, né? Mas está dentro do contexto de Isaías 60. Tá certo? Vamos ler o texto? Está bem grandão aqui, ó. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Essa frase é maravilhosa, irmão. Falava isso, né? Eu também falo. Eu também reproduzo. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Quem tiver do ponto de vista da Terra Santa, nessa ocasião, vai apontar o dedo para o alto, vendo aquela multidão chegando, e vai dizer: quem são esses que estão vindo aí como voando? Não estão vindo a cavalo, não estão vindo de veículo, estão vindo para lá voando. E quem está do ponto de vista do solo está falando essas palavras. Quem são eles que estão vindo voando? Como pomba para o seu pombal. Mais uma vez, linguagem figurada, o pombal é a cidade, as pombas são os santos vindo voando. Chegando na sua casa. Tá certo? Voltando para casa. Isto não deve nos deixar embaraçados. Toda vez que a gente fala de alguma coisa muito, muito, muito fantástica, eu vejo um risinho amarelo no rosto de vocês. Eu falo assim: nós vamos voar, irmãos! Será que isso é verdadeiro que eu estou falando? Você é crente ou não é crente? Fácil! Tem um monte de gente aqui duvidando, irmã. Se os pássaros voam, Ai, Jesus! Não faz parte do evangelho atual, irmã. A pessoa crê que vai ser curada de uma enfermidade. A pessoa até crê que Deus pode fazer um milagre, mas não crê de todo o coração que vai voar. Não crê. Essa parte deixa de lado. Tá, pastor, eu entendi, está aí na palavra, mas eu não creio. Vocês creem que vão voar, irmão? Ah, meu Deus, foi parcial esse amém. Ai, Jesus. Você sabe qual é o problema de vocês? Muita gente contaminada com aquela visão do deixado para trás do Tim LaHaye.
Arrebatamento invisível. Ninguém pensa em voar, pensa em desaparecer. E a roupa fica caída aqui no chão. Vai o corpo pelado e a roupa fica caída no chão. Isso aí não é voar, isso é desaparecer. O texto não fala que nós vamos desaparecer, o texto diz que nós vamos voar. E não é só esse texto. O arrebatamento é nos ares entre nuvens. Se você não crê nessa passagem que é fantástica demais, eu peço a você que ore a Deus. Aumenta a minha fé. Porque eu só creio em coisas práticas, eu não consigo crer no sobrenatural. O arrebatamento vai ser visível em outras nações. Totalmente visível. Não tem nada que implique em arrebatamento invisível. Nada. Zero. Tudo exatamente como viram Jesus subir. Diga, varão. Fala, varão. Bem rápido, porque o tempo está avançado. Já são 15 para meio-dia. Então, queridos, isso agora vai chegar de encontro à realidade do arrebatamento. Tá certo? Zacarias 14:15. 14:5, vamos lá? Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as almas. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, o que diz aqui a profecia? Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. É a vinda de Jesus, enquanto a igreja chegando lá em Jerusalém, com todos os santos. Entenda isso em nome de Jesus, tá bom? Tem que crer, queridos. Se esforça para crer. Pastor, essa parte eu não creio. Creio só no que é possível cientificamente. Se você está preso no que é cientificamente provado, você não crê. Você não crê. Porque crer vai além daquilo que podemos provar. Como é que um olho de um cego volta a enxergar? Cientificamente. Como é que uma retina, uma veia lá dentro, já seca, ressecada, volta a ficar nova? Milagre, a gente crê, a gente não explica. Amém? Jesus provou que se voa no corpo glorificado. Jesus provou. Tinham 500 testemunhas lá naquele monte. E na careta deles, depois de ter falado sobre o reino, abençoou e começou a acender o céu na cara deles. Tu não crê nisso, não? Então vamos voar não nessa matéria, mas não, no corpo glorificado. Mas mesmo no corpo glorificado tem gente que não acredita. Mas a gente não sabe como vai ser essa transformação da matéria para o corpo glorificado. Sabe sim, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Todos seremos transformados em corpos imortais. Sim, mas a gente não sabe exatamente como. Porque Jesus teve que passar por um período de transformação. Sim, mas acontece que nem todos nós morreremos, mas transformados seremos todos. A transformação de Jesus foi morrer e ressuscitar em glória. Os santos que estiverem mortos vão ressuscitar em glória. Já vão ressuscitar em corpo glorificado. Mas nós, os vivos, não passaremos pela morte. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Todos glorificados terão o mesmo corpo. E aí está o detalhe que dá a chave. Que qualidade de corpo teremos glorificados? Igual ao de Jesus. É igual. Porque tem gente que crê até que Jesus subiu, mas ele era Jesus. Mas, não, pastor, eu creio. Jesus subiu, mas ele era o super Jesus. Nós somos meros comedores de feijão. Esse é o problema, é a comparação, entendeu? A promessa é que também nos encontraremos com ele nos ares, entre nuvens. Chegaremos em Jerusalém voando, é uma multidão, não é só Jesus. Correto? Então voaremos. É a parte mais difícil da lição, é crer que vai voar. Você só crê quando você sonha. Pastor, eu estava dormindo, sonhei que estava voando. Só quando sonha, acordado você não consegue crer. Avança aqui, vamos mostrar a realidade. Nós vamos voar ou não vamos voar? Vamos. Porque o encontro não é na terra, não é nesse solo, o encontro é nos ares. Amém? 1 Tessalonicenses 4,17.
Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram primeiro, entre nuvens, para o encontro do Senhor aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A bagunça que a teologia do dispensacionalismo causou, de Darby, desse arrebatamento invisível, dificulta crer no que está escrito aqui. Porque faz um arrebatamento que ninguém vê e já aparecem no céu de Deus, para ficar lá no céu de Deus. O texto aqui não fala que o encontro é no céu de Deus, o céu espiritual de Deus. Paulo é o homem mais culto do Novo Testamento. Se ele quiser dizer que aqui é céu, ele colocaria a palavra grega uranos aqui, céu. Ele não usa céu aqui, para que ninguém duvide ou interprete errado, achando que o arrebatamento é no céu. É nos ares, entre nuvens. Esse ar atmosférico, com essas nuvens visíveis desse nosso céu visível. O céu de Deus ninguém vê com o olho humano. Paulo não confunde ninguém. O arrebatamento, o encontro é no céu. Não é no céu, é nos ares entre nuvens. Então é esse aqui que a gente consegue ver. O arrebatamento de Jesus foi totalmente visível. A ascensão de Jesus foi totalmente visível. Eles continuaram olhando, e olhando, e olhando. E Jesus vai diminuindo de tamanho, né? Em perspectiva. Aí a palavra de Deus diz que as nuvens o encobriram. Perceba, Jesus não sumiu aqui na terra e apareceu no céu. Ele subiu, foi subindo, visível. Quando terminou que finalmente ficou longe da vista dos discípulos, apareceram 2 anjos. Você crê em anjo? É outra coisa que crente não crê, anjo. Crê em anjo? Apareceram 2 varões de branco no meio daquela multidão e disseram: varões galileus, da mesma forma que foi visto subir, assim será a sua vinda. Se a subida foi visível, a volta também é visível. E todo olho o verá. Ponto. Não tem invisibilidade. Não tem mistério. É visível. Amém, povo santo? Simples assim. É tudo visível. Da mesma forma que viste subir, assim será a sua vinda. O anjo linka ida e volta de Jesus visível. Amém, povo santo? Amém. Então acredite, nós vamos voar. E todo olho verá. Joel 2, pastor. Joel 2 me fala, né? Um grande exército que vem nos ares. Isso aí. Glória a Deus. Voando, né? Voando. O texto é claro. Você pode fazer exegese no grego, no hebraico. O texto é claro. Vem voando. Amém? Isaías 2:2. O problema não está escrito. Nem se é um problema de interpretação, é um problema de fé. É um problema de fé. Crê que vai voar? Não sei, pastor, estou tentando. Eu acho que nós não fomos feitos para voar. Anatomicamente não temos asas. Estão falando de gente glorificada. Estão falando de gente em corpo imortal. Não estão falando nessa carne natural. Isaías 2:2. Para terminar, vamos lá. Nos últimos dias, lê comigo, por favor, estamos terminando. Você não pode estar mais cansado do que eu estou quase 2 horas ministrando. Vamos lá? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Os povos sobreviventes da terra terão que ir a Sião. Amém? Isaías 61:6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. A sua posteridade será conhecida entre as nações, seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como o quê? Família bendita do Senhor.
Os santos serão discernidos, conhecidos. Lá vai o Filho de Deus. Hoje não se dá muito valor a essa expressão, né? Está indo ali um Filho de Deus. Agora, o Filho de Deus glorificado é outro nível. Amém? Quantos entenderam? Avança para mim para terminar. A perenidade da glória do reino. Isaías 60, 19, 22. Vamos lá. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Presta atenção, irmãos. Isso aqui não é no milênio, isso aqui é eternidade. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vou falar no microfone, né? Senão falar fora do microfone não vai dar. Vou falar uma coisa com vocês. Eu falei que na mesma profecia, na mesma porção de texto da profecia, Deus anuncia coisas que perpassam quanto tempo? Milhares de anos. Na mesma profecia. Primeira vinda, segunda vinda, estabelecimento do reino. Na mesmo bloco de profecia. Para Deus, tudo já está consumado. Na mente de Deus já deu tudo certo. Deus fala das coisas que ainda não aconteceram com verbos do tempo passado. Já perceberam isso? Profecias que dizem assim, já é, já está, mas não está ainda. Porque para Deus já está consumado. Então Deus já vê o todo. A profecia vai avançar até a eternidade. O período milenar já é o começo do reino. Mas a continuidade do reino é na eternidade. E já é novo céu e nova terra e luz perpétua emanando do próprio Deus. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Na mesma profecia, vai perspassar os 1000 anos e vai chegar até a eternidade. Então não se espante, de aqui está indo muito mais além do que o milênio. Avança para mim, por favor, vamos lá. Quando chegar nesse período, Apocalipse 21, 22. Vamos lá, estamos terminando. Nela não vi santuário. Onde é que não viu santuário? Na Nova Jerusalém. Lembrem-se, o reino milenar é na Jerusalém da terra. Agora estamos indo para o tempo do reino eterno. Falando de Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Nela não vi santuário. No reino milenar tem santuário? Tem. No reino eterno vai ter santuário? Não. Essa é uma mudança. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol. A pergunta que a irmã me fez, vai ter sol? Vai ter os astros? Eu não vejo a aniquilação dos astros. Eu vejo que eles não têm mais valor. A glória vai ser tanta que não precisa dos astros. Eu vejo falta. O astro é temporário, digamos assim. É um artifício de Deus. Quando o próprio Deus descer junto com a cidade colossal da Nova Jerusalém, a glória vai ser tanta que vai alumiar todos os lugares. A glória não vem dos astros criados por Deus, criação de Deus. A glória vem do próprio Deus. Amém? Aquela Shekinah, aquele brilho que era visível lá sobre a tenda da congregação, era uma amostra grátis, porque agora Deus vem na sua plenitude. Nós estamos aqui numa outra realidade, que não é nem a do milênio, é da eternidade. Olha só o que diz o texto, ó. Não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. Verso 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Tributos ainda dos povos ainda. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Viu o paralelo com Isaías 60? Só que Isaías 60 está falando do reino milenar.
E aqui está falando da Nova Jerusalém. É outro nível. Aqui 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Preste atenção nessa distinção. Durante o reino milenar de Cristo, Jerusalém da terra vai estar com as portas abertas de dia e de noite, correto? Chegaram comigo aqui? Por quê? Porque todos os povos têm que ir para lá peregrinar para adorar o rei. E esses povos não têm o nome escrito no livro da vida, não são eleitos, mas podem adorar Jesus. Na Nova Jerusalém, com Deus dentro, Deus Todo-Poderoso, não é qualquer um que entra. Só quem entra na Nova Jerusalém? Quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu não conseguia diferenciar isso. Não conseguia, né? Agora consegue. Glória a Deus. Reino milenar, os povos entram em Jerusalém. No reino eterno, só os santos entram na Nova Jerusalém. Só quem tem o nome do Senhor na testa, ó, o nome da cidade, o nome do Pai e o nome do Filho na testa. Só os VIP entram dentro da Nova Jerusalém. Pastor, isso é mais uma prova de que a Nova Jerusalém só desce Depois do milênio. É mais uma prova. A distinção entre o reino milenar e o reino eterno é essa. O reino milenar aqui terreno ainda que muito glorioso, maravilhoso, mas é terreno e os povos podem entrar lá. No reino futuro, eterno, perene, não tem isso. Só entra na cidade quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Tem paralelo com o texto de Isaías, mas não é a mesma coisa. Não vai ter restrição, né, na terra. A restrição na terra, no reino, a restrição é que eles vão ter que ser purificados com sacrifícios ainda. Não entram de qualquer jeito. Lembram do trimestre sobre o milênio? Quando o tempo foi o templo do milênio, os povos entram por lá, passam por lá, mas tem que ser purificados com sacrifício de animais ainda. Isso é no reino milenar. Aqui, o único sangue que está em conta é o sangue do Cordeiro sobre nós. Só santo entra na Nova Jerusalém. Mas é de lá que irradia toda essa luz. Apocalipse 22:5, terminando a Bíblia aqui, ó. Então, já não haverá noite, nem precisam, não é que não existe, não precisa, nem precisam nem de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Isso é o fim da história. Ou melhor, a continuação eterna da história. É o fim da narrativa bíblica. Amém? Isso aqui é eternidade. Período completamente distinto. Ainda que use palavras semelhantes. Para finalizar, o testemunho da igreja primitiva, Bispo Irineu de Lyon, lá no 2º século, ano 185 de Cristo, cria perfeitamente na distinção entre a Nova Jerusalém e a Jerusalém da terra. Testemunho da fé da igreja primitiva: descerá a Jerusalém do alto, a nova, sobre uma terra nova, como esposa adornada pelo seu esposo. E ela será, essa Jerusalém, o tabernáculo de Deus, em que Deus habitará com os homens. É o que ensinamos no seminário, é o que nosso irmão ensinava há mais de 1800 anos atrás, na igreja primitiva. Amém? A Nova Jerusalém vem com Deus para morar com os homens. A Jerusalém que se encontrava na terra, a do milênio de antes, é a imagem da Jerusalém que os justos se exercitarão para a incorruptibilidade ou a glória eterna. Amém? Conseguiram pegar aí, irmãos? Amém. Nós vimos aí, só para recapitular em 1 minuto, nós vimos passagens proféticas de Isaías, que falam da primeira vinda de Jesus como luz. Nós vimos na mesma passagem profética, falando da salvação do remanescente de Israel, no nosso futuro ainda. Nós vimos palavras proféticas
sobre o reino estabelecido lá em Jerusalém, com os povos entrando e saindo, e nós vimos palavra profética sobre a eternidade, quando só os eleitos entrarão pelas portas da nova Jerusalém, que descerá do céu sobre a terra, sobre a nova terra. Tudo isso no mesmo pacote. Amém? Vamos ficar de pé que eles terminamos a aula de hoje. Quase 2 horas de aula. É uma metáfora dizer que isso aí, o que está escrito aí, é o início do 8º milênio? Não é o 8º milênio, milênio é eternidade aqui, não tem nada a ver com milênio. Não, só estou te perguntando. Não. Não existe 8º milênio. Eu sei que existe, mas após o 7º tem 8º. Não, Mas aí a acaba de eternidade contar. Aí para de contar, aí volta. Mas o 8º dia é o primeiro da semana. por isso que eu estou falando. Entramos no. Sabe que nós estamos num looping que não vai levar a lugar nenhum. Algum pregador pode falar sobre isso. Só se ele conhecer do reino. A maioria nem chega perto, porque aplica os textos errados. Eu não estou sendo arrogante, não, irmãos. Estou falando sério para vocês. A interpretação de Isaías 60, jogando para a igreja, é completamente equivocada. É gente que não consegue enxergar o reino milenar literal. E aí metaforiza tudo e bota para a igreja. A igreja não cumpre os requisitos de Isaías 60. Amém? A glória que virá é sobre a cidade de Jerusalém em Sião, e não sobre a igreja local. Eu ensino para que ninguém cometa o mesmo erro de aplicar errado, tá bom? Nós vimos aí as diferenças, os detalhes. Amém? Então, tudo que você aprendeu aqui é para você depois reproduzir para alguém, para você passar adiante. Essa folhinha aí, ela existe para você ministrar. Você guarda ela para você, usa ela como material de base para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. O meu desejo era que todos vocês pegassem essa folhinha da IBD e fizessem classinhas nas suas casas, com os vizinhos. Chamar os vizinhos, olha, tem uma mensagem que pode passar, eu estudo. Vem aqui na minha casa que eu vou ler com você, ó. Vocês aprenderam, vocês passem. É simples assim. Amém? Vamos pedir a Deus graça. Já começamos bem esse domingo, amém, igreja? Enchendo o nosso coração de esperança de coisas gloriosas. Enche o teu coração de fé, não em coisas apenas materiais, mas naquilo que é eterno. Amém? Creia em tudo que foi dito na palavra de Deus. O Senhor tem alargado o nosso entendimento. E nós te louvamos por isso, nosso Deus. Bendito és tu, nosso Deus. Porque aprove-te, Senhor, encobertar, esconder isso dos sábios e entendidos. E revelar a nós, teus servos pequeninos, Senhor. A palavra revelada nos traz muita esperança. A tua palavra não falha, ela se cumprirá cabalmente sobre a terra. Então cremos, Senhor, que o reino virá, que o Rei Jesus virá, e seremos transformados em seres gloriosos, glorificados, e reinaremos com Ele sobre a face da terra. E as nações nos reconhecerão como família bendita de Deus, nos reconhecerão como ministros do Senhor. Ah, Senhor, que essa palavra fique nos nossos corações, e de nós não se aparte mais, Senhor, para que possamos ter forças para enfrentar esse tempo difícil sobre a terra, essa fase de agrura, de sequidão, de carência. Deus, olhamos para o futuro, almejamos o futuro glorioso. Nós pagaremos o preço nesse tempo de trevas. Esse mundo está em trevas, em trevas densas. Nós queremos ser, Senhor Deus, luzeiros no meio deles, no meio desse mundo. Nos habilita, nos abençoa. Dá a cada servo teu que recebeu a palavra revelada capacidade de reproduzir, de passar adiante a visão. Eu sei que é o Senhor que opera em nós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então aqueles a quem o Senhor habilitar, que possam ser instrumentos nas tuas mãos, para iluminar a muitos outros, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e Rei. É no nome de Jesus que te pedimos, Deus. Continua nos dando graça nesse domingo. Continua com a tua mão estendida sobre nós. Leva-nos em paz para os nossos lares.
E quando retornarmos ao santuário, seja para glorificar esse Deus maravilhoso, que nos ama, que nos amou primeiro e preparou para nós um futuro de glória. Glorificado seja o teu nome, nosso Deus e Pai. E glorificado seja o nome do nosso Senhor, Salvador e Rei bendito, Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glorifica o nosso Deus. Glorifica o nosso Salvador, nosso Redentor, Libertador. Glórias ao Pai, glórias ao Filho. Aleluia. Glória a Deus. Amém, povo santo.